Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. A oportunidade que temos para servir ao Senhor e, em principal, pregar a poderosa palavra do Senhor. Não é fácil, porque carece da orientação e da direção do Espírito Santo do Senhor. Muitos têm pregado por técnica, outros têm pregado simplesmente por livros, que são instruções, mas o bom mesmo é estar na direção de Deus, é pregar debaixo da vontade do Senhor. Às vezes as mensagens saem duras, difíceis, e até eu questiono muito ao Senhor, mas eu vejo que o principal é servir ao Senhor e falar aquilo que Ele manda. Amém, irmãos? Sem mais delongas, vamos à palavra, pouco tempo que nós temos. Êxodo capítulo 25, versículo 10 até o 16. Amém? Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-las de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois, porás na arca o testemunho que eu darei. Esta é a palavra do Senhor. Amados irmãos, o livro do Êxodo trata da saída do povo de Israel. Eu amo as histórias dos hebreus, porque as histórias dos hebreus, amado irmão, faz correlação também conosco. A história dos hebreus, uma vez que a Bíblia diz que eles são os ramos naturais. Nós somos ramos enxertados. E aí eu vejo muitas pessoas inflam o peito e ensoberbecem muitas situações. E na verdade nós só somos ramos enxertados. Mas que bom, amado irmão, que ramos enxertados também dá fruto, também produz fruto na presença do Deus eterno. Veja, amado irmão, que a história dos hebreus é recheada de tantas coisas e tantos exemplos, e revela a presença do nosso Deus. E a Bíblia revela que este povo foi o povo que Deus escolheu. Mas antes desse povo ser escolhido, a Bíblia revela que esse povo estava escravizado. E escravo na onde? Justamente no Egito. E estava escravo, e a Bíblia revela que era mais de 430 anos. Mais de 430 anos sendo esquecido, humilhado, escravizado, servindo agora, por final, a um faraó que era muito duro, que não reconheceu o que antes fora feito, e que servia a este faraó, da qual cada vez mais humilhava, da qual cada vez mais colocava este povo para baixo. Mas a Bíblia diz que depois de passando mais de 430 anos, agora o povo se põe a clamar, agora o povo se põe a suplicar, a buscar a presença do Senhor, a buscar o socorro de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouve do céu, Deus ouve o clamor daquele povo e envia o quê? Um libertador, ou mesmo prepara um libertador.
E a Bíblia revela que esse libertador veio, mas veio em uma história muito difícil, em uma situação bem complicada, porque o mesmo Faraó procurava para matar todos os primogênitos, nesse caso que fosse homem. Todos os homens deveriam ser mortos. Faraó certamente tinha medo porque o povo de Deus avolumava. Porque a verdade é assim, quanto mais bate num povo de Deus, mais ele cresce. Quanto mais ameaça o povo de Deus, mais aí ele avança, mais aí ele começa e ele prossegue na caminhada louvando ao Senhor. A Bíblia revela que é nesse cenário todo de onde sai o libertador, chamado Moisés. Moisés, amado irmão, que simplesmente fora criado, vou resumir, fora criado justamente pelos próprios que queriam matá-lo, pelos próprios que queriam tirar a sua vida, porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. A Bíblia diz, amado irmão, que Deus operando, ninguém pode impedir. Ou seja, aquilo que Deus faz, ninguém desfaz, ninguém tem poder para desfazer. E nesta feita, Deus agora estava simplesmente entregando o libertador na mão daqueles que queriam matar, e agora eles teriam que cuidar. E agora eles criariam este menino. E este menino fora criado. Passou-se 40 anos lá no Egito, aprendendo as artes egípcias, os deuses egípcios. Mas aquele menino nunca se esqueceu das suas origens. A Bíblia diz, amado irmão, que um certo dia ele viu um dos seus irmãos simplesmente apanhando, e o que a Bíblia revela é que ele tomou as dores, e no que ele avançou naquele egípcio, aquele egípcio caiu e morreu. Ou seja, ele tirou a vida de um egípcio. E o que a Bíblia revela, amado irmão, é que simplesmente depois de tirá-lo a vida do egípcio, ele foge. Porque todos que matam, quem matasse um egípcio seria morto também. Era lei. E ele fugiu, amado irmão. Ele que aprendera e estava há 40 anos no Egito, aprendendo das artes, agora aprenderia com o Senhor, aprenderia com Deus, e ele passou mais 40 anos. Alguém pode até imaginar, mais 40 anos o quê? Quem sabe sentado. 40 anos, quem sabe, sendo alimentado pelo Senhor. 40 anos, quem sabe, folgado. Não, foi 40 anos no deserto. Ele passou 40 anos e lá ele estava aprendendo as artes de Deus. Ele estava aprendendo o Senhor. A Bíblia diz que Deus se fez revelar para Moisés. Amado irmão, quando eu vejo muitas pessoas por aí temendo o deserto, eu entendo que o deserto em que Deus coloca o homem é simplesmente de preparação para que ele possa honrar, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Ele passou 40 anos. E um dia Deus se revela para ele. E um dia Deus o chama. E no seu chamado não era nada fácil. Mas simplesmente Deus mostraria o seu poder, as suas maravilhas sobre o Egito. As maravilhas de Deus foram derramadas das pragas, onde o Egito estava em grande agonia e em grande aflição, porque o Deus Todo-Poderoso estava se revelando. O Deus Todo-Poderoso estava dando uma chance para que o povo egípcio simplesmente reconhecesse que há um Deus que é Todo-Poderoso e que é dono de tudo e que conhece tudo e que todo o poder pertence a Ele. Como eles endureceram o coração, a Bíblia revela que agora Deus envia a última praga. E esta praga culminaria na saída do povo de Deus do Egito. Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. E a Bíblia revela que aquele povo todo saíram depois da última praga. E que dizia a revelação, mostrava
Deus que nessa última praga o povo seria liberto. E Deus enviou um anjo. E esse anjo, o anjo da morte, onde estivesse, não estivesse a marca do sangue de um cordeiro, simplesmente os primogênitos todos morreriam. Mais uma vez, o Egito estava em grande aflição. Mais uma vez, ouviu-se grito de um lado para outro, de filhos de egípcios que estavam mortos. Mas o povo de Deus estavam todos guardados pelo sangue de um cordeiro. E a Bíblia revela que este povo se viu agora livre. Livre para adorar ao Senhor. Livre, levado mais uma vez para o deserto. Levado, e o povo se deu em um grande mar. E este grande mar onde não tem saída. Existem coisas, existem situações na nossa vida, amado irmão, que a gente olha e não vê saída. Veja que estava o povo de Deus. Na frente estava o grande mar. E atrás estava Faraó arrependido, buscando matar os egípcios, buscando matar justamente os hebreus. E o que a Bíblia revela é que a presença de Deus estava com eles. Onde tudo parece não ter escapatória, simplesmente a gente deve continuar confiando no Senhor. Deus envia o povo para um beco sem saída para mim e para você, não para o Deus que nós servimos, que é todo poderoso. E grandes milagres aconteceu. E o primeiro dos milagres foi este, da qual no deserto Deus abriu aquele grande mar e fez o povo passar a pé enxuto. Mas veja, amado irmão, que o povo foi ao deserto e lá estava aprendendo do Senhor, notando que todos os outros deuses tinham um santuário, mas o Senhor não tinha. E o Senhor, amado irmão, aqui vai revelar justamente para o homem de Deus, para que construísse utensílios e justamente um lugar, um tabernáculo, da qual a presença dele lá se estivesse. E fora construído, e eu notei e resistei que de todos os utensílios, as bacias, os candelabros que foram construídos, esmerados, conforme a vontade de Deus, o que me chama bastante atenção é a arca. A arca por quê? Porque ela representa a presença de Deus. A arca porque onde quer que eles colocassem, onde quer que eles fossem, a arca ia à frente. Quando era na batalha, a arca lá estava. E todas as batalhas e guerra, onde tem a arca, que simboliza a presença do Senhor, eles tinham vitória. A Bíblia diz que eles iam caminhando, e onde eles paravam, a arca também estava lá parada. E quando eles iam adorar ao Senhor, note que na arca tem 2 anjos, e esses 2 anjos que tocam na ponta das suas asas, um toca no outro e se interliga. Mas existe na arca, entre os querubins, um vazio. Mas diz a Bíblia que quando a arca, ela lá estava, que o povo se punha a adorar, a engrandecer o nome do Senhor, a presença de Deus entrava no santuário, a presença de Deus invadia aquele lugar, e aquele lugar que estava vazio, o Shekinah de Deus entrava e preenchia todo lugar. A presença de Deus era a arca, era símbolo, ela dizendo da presença de Deus. E eles tinham de grande apreço a arca, e levavam a arca, e simplesmente, amado irmão, eles houveram lá para frente perder a arca. Eles houveram lá para frente, quando Nabucodonosor
simplesmente entrou em Jerusalém e destruiu tudo, inclusive o templo, levando os utensílios, mas até hoje se pergunta, aonde está a arca? Até hoje muitos historiosos, muitos estudiosos, muitos escavadores procuram a arca. Mas eu quero comunicar à igreja do Senhor que a arca de Deus, ela não está perdida. A arca de Deus, ela está aqui neste lugar, no meio da igreja. E para provar que a arca de Deus está aqui neste lugar, está na mão do povo de Deus, a Bíblia revela que as coisas que foram criadas na terra é sombra da expressão do céu. Ou seja, tudo isso que fora criado aqui na terra é sombra do que é original lá na terra. Mas acontece que a arca de Deus, que representa a presença do Senhor, é Jesus Cristo que desceu e está vivo e vive de eternidade em eternidade. Esta é a arca de Deus que eu e você temos que levar como sacerdotes do Senhor. Mas para entrar na mensagem, Deus me deu um tema. E o tema que Deus me deu é andando nas medidas da arca de Deus. Veja que todo mundo quer ter a presença do Senhor. Veja que todo mundo quer que a presença de Deus vá à frente, esteja como um testeiro. Todo mundo quer, porque onde está a presença do Senhor, acontece milagre. Onde está a presença de Deus, tem que acontecer o milagre. Mas para andar nas medidas da arca de Deus, nem todos estão. Deus, ele é bem detalhista nas suas coisas. Quando for a criar o tabernáculo, Deus disse, eu quero a cortina dessa cor. Eu quero nessas medidas, foram dadas medidas da arca. E existem medidas também, para que a presença de Deus esteja na minha vida. Existem medidas de Deus, para que a presença do Senhor vá onde nós estivermos. Se ora esteja na escola, ora esteja no trabalho, ora esteja na igreja. Sem essas medidas, Deus nunca lá estará. A primeira medida é a medida da santidade. Muitas pessoas, amado irmão, querem a presença do Senhor, mas não querem ser santo. Ser santo, amado irmão, ou ter santidade, amado irmão, é viver separado de tudo que não agrada ao Senhor. Ser santo é o que diz a Bíblia Sagrada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz, sede santo, porque eu sou santo. As pessoas querem viver em santidade somente dentro da igreja. Dentro da igreja, vestem a melhor roupa, andam bem vestidos, mas está fora, querem vestir de qualquer jeito e pensam que tem a presença de Deus. É condição para que a presença de Deus lá esteja na minha vida e na tua vida, amado irmão, é santidade. Olha o que diz o salmista, a santidade convém à casa do Senhor. Ou seja, nós nos preparamos, nós somos os santos dentro da igreja. Nós pregamos, nós cantamos, mas como é que está realmente a nossa vida? Será que esta medida da arca de Deus está na tua vida e na minha vida? Ou aqui na igreja nós só vivemos somente de aparência? Precisamos viver a santidade em toda a vossa maneira de viver. É na escola, precisamos ser santo. É no trabalho, precisamos ser santo. É na rua, precisamos ser santo. O teu vizinho fala o que de você? O que é que você ouve falar?
O que é que os teus vizinhos têm dito? Será que onde vai passando, e ele tem dito, onde vai passando uma santa mulher de Deus, ou um santo homem de Deus? A santidade convém à casa do Senhor. Muitos vêm à casa de Deus, mas infelizmente estão despreparados para ouvir a poderosa palavra de Deus. Aí escolhe mensagem, aí escolhe mensageiro, não escolhe a Jesus Cristo, que é o dono da obra. O dono da obra aqui não é homem não, se chama Jesus Cristo. O dono da obra dessa igreja aqui não se chama Admilson, não se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que operou, é Ele que operará. Ele é um servo de um Deus Altíssimo. Mas Ele bem entende que esta obra é de Deus. E temos que viver em santidade, e esse é o primeiro parâmetro para andar nas medidas da arca de Deus. Eu não estou preocupado se as pessoas vão virar a cara para mim amanhã, não. Estou preocupado com isso. A segunda medida da arca de Deus se chama obediência. Obediência. As pessoas estão dentro da igreja, mas muitos não querem ser obedientes. Muitos dizem: obedeça a Deus, mas não obedeça ao pastor. Ele não manda em mim, é eu que faço conforme a minha vontade. Me fez lembrar de Saul. 1 Samuel capítulo número 15, versículo 22, onde Samuel instruiu Saul, o primeiro rei de todo Israel. E a instrução para Saul era ouvir a palavra de Deus e fazer conforme a vontade de Deus. Deus deu a ordem para Saul: Saul, entre, mate todos os amalequitas. Destruam todos, menino destrua, mulher destrua velho, destrua, acabe com tudo, com seus animais, não deixe um sequer. Era a ordem do Senhor. Mas a Bíblia diz, amado irmão, que o Saul desobediente, veio aqui, com os animais. Vem ele com os animais e os seus balidos dos animais, para que oferecer a Deus um sacrifício. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O que adianta, irmão? Você saiu da sua casa, saiu do seu conforto, veio para aqui para ouvir a palavra de Deus e não obedecer à voz do Senhor. E a Bíblia deixa bem claro, amado irmão, quando foi advertido por Samuel e disse: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Ele teve a oportunidade de obedecer à voz de Deus, quando mesmo ouviu pelo homem de Deus, mas infelizmente ele deu para trás e Deus o rejeitou. É uma dureza nesses últimos dias, Deus tem rejeitando a muita gente. Deus tem rejeitado o presbítero, Deus tem rejeitado o diácono, Deus tem rejeitado pastores, Deus tem rejeitado homens e mulheres que se diz crente, mas não andam em obediência à poderosa palavra de Deus. Quer a presença do Senhor, quer que Deus opere milagre, quer que Deus faça maravilha, mas não obedece. É melhor obedecer, amado irmão. Vive em obediência, ande em obediência. A Bíblia diz, amado irmão, que Abraão obedeceu em tudo a Deus e Deus estava com ele. Deus o estabeleceu em tudo, amado irmão. Nós precisamos obedecer. Amado irmão, obedeça a palavra do Senhor, obedeça a Deus, e com certeza a sua vida estará estabelecida. Se você obedecer a Deus, a presença de Deus vai estar sempre contigo. Ande nas medidas. Eu quero entrar na presença do Senhor, eu quero ter a presença do Senhor. Então seja obediente. Jovem, aprendam a ser obediente.
Ouçam o que diz os seus pastores, que os ama verdadeiramente, que o preza verdadeiramente. Hoje muitos pastores que querem viver realmente debaixo da palavra, ele tem sofrido, porque tem muitas ovelhas que são desobedientes e amontoam peso em cima do pastor. Aprendam a ser obedientes, que é a presença do Senhor. Seja obediente a Deus. Obediência ao Senhor fará com que as portas da graça e da bênção sejam abertas, tanto para mim como para você. Terceiro ponto, para andar nas medidas da arca de Deus, você tem que aprender a ser reverente. Reverência. A casa de Deus é casa de oração. E muitos parece que são um clube ou mesmo um palanque para assistir alguma coisa. Reverência. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. As pessoas não querem mais reverenciar ao Deus que é todo poderoso. Sabe de uma coisa? Jesus está aqui neste lugar. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele está. A Bíblia diz que onde estiver o perfeito louvor, Deus ali está. É necessário haver reverência, preparação. Guardar o seu pé é viver, amado irmão, em guarda para consigo mesmo, analisando e vendo que você está na casa do Senhor. Muitos que são filhos de crente, olha, oh meu Deus, que infelizmente faz da casa de Deus, amado irmão, sabe o que é? Um parque de diversão. As crianças trazem brinquedo e ficam brincando para lá e para cá, quando não traz lanchinho dentro da igreja. A criança nunca aprende que é casa de adoração. Nunca aprende. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho e que deve andar, e depois de grande ele não se desviará. O que diz a palavra é que enquanto você estiver ensinando o seu filho, quando ele estiver grande, ele vai dizer: meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso. Aqui é a casa de Deus. A casa de Deus é lugar de adoração. A casa de Deus é de louvar, a agradecer o nome daquele que é santo. Lembra que Ele está aqui? Lembra que Ele está te olhando. Lembra que Ele está te vendo. Reverencie. Atento para o que Deus vai falar, porque muitas coisas Deus tem falado, mas pouco tem ouvido. Andar nas medidas da arca de Deus, amado irmão, é ter uma vida de adoração. Eu nunca empresto a minha boca para maldizer o dia. Eu nunca empresto para simplesmente estar murmurando. Tem que haver adoração. Canto não é adoração. Nem sempre anda nesse mesmo ritmo. Porque cânticos, nós temos ouvido muitos por aí, muitos cantores. Muitas pessoas que dizem que estão adorando. Veja, amado irmão salmista, no Salmo 96, 9 diz: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Já notou como é os louvores de hoje? Deus vai te colocar no alto enquanto o outro está por baixo. É sempre enaltecendo o homem. Nunca evidencia a grandiosidade, a magnificar do grande Deus Todo-Poderoso. É sempre enaltecendo, é o eu do homem. Olha, vai acontecer isso, vai isso, é isso e isso. É tudo na vida do homem, mas nunca é para adorar, engrandecer. Veja o salmista. Os salmistas são cânticos dos judeus. Veja como é que eles tratam. Veja como é que eles dizem. Veja, diz, o céu e a terra e toda a plenitude, Senhor, é tudo teu, tudo tu criaste.
Tem que haver um verdadeiro cântico. Quando você começa com um verdadeiro cântico, amado irmão, você começa a atrair a presença de Deus para você. Veja Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam oferecendo a Deus um verdadeiro cântico. E aquele verdadeiro cântico moveu Deus lá do seu trono, desceu para a história daqueles homens e mudou a história deles. Tem que haver um verdadeiro louvor. Nem sempre o verdadeiro louvor nasce de quem tem um bom timbre, mas o verdadeiro louvor é aquele em que o coração é quebrantado, é aquele que diz: Santo, Santo é o Senhor poderoso. Glorificando, enaltecendo o nome santo, o nome bendito. Amado irmão, não perdemos a oportunidade de estar adorando, de estar louvando, de estar enaltecendo. Muitas pessoas perdem a oportunidade, se sentam nessas cadeiras e ora diga se fossem forrada e colocada espuma, muitos dormiriam, muitos cochilariam, fariam justamente aqui de dormitório, porque não vieram com o coração de adorador. O coração de adorador está fervendo, para quando ele chegar a oportunidade de dizer: oh glória, oh aleluia, louvado seja o teu nome, porque me trouxeste aqui esta casa para te adorar. Tu me fizeste digno, Senhor, de honrar o teu nome. Tem que haver santidade, tem que haver, amado irmão, obediência, tem que haver reverência e tem que haver a verdadeira adoração, para que a presença de Deus esteja em cada um de nós, para que até onde você estiver, esteja a luz de Cristo, e onde estiver a luz de Cristo, as trevas hão de dissipar, eles baterão, o mal vai bater na tua porta, vai, mas quando ele vê a presença de Deus, eles não vão conter, ele vai embora, eles virão por um caminho, mas voltarão por 7. Com permissão do pastor, convido a igreja a se colocar em pés. Bom, Leandro, tem como cantar santo? É o seu momento. É o seu momento de adorar. Lembra você, nós temos um sacerdócio santo. Quem tem um sacerdócio santo era o único que podia levar a arca. Ninguém mais pode levar a arca a não ser a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, em cada canto, em cada lugar, diz que Jesus Cristo é o Senhor. Não deixa a arca aqui neste lugar, não. Carregue a arca para a tua casa. Nesta noite eu te convido a você levar a arca de Deus. Alamante caçou. Leve a arca de Deus para o teu trabalho. Jovem, leve a arca de Deus agora lá para a escola, para a sua faculdade. Leve a arca de Deus. Lá na faculdade, pastor, eu sou desafiado. E eu fico só aguardando o momento. E estou dizendo: Senhor, me dá a oportunidade, Senhor. Porque eu tenho uma vontade de levar o pastor, mas é complicado. É tua oportunidade de adorar a presença do Senhor. A arca de Deus estará aqui. Adore a Ele. Aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia. É o Deus que levantou neste lugar. É o Deus que te ama. Leve a presença
Ele. Cordeiro de Deus. Cadê os adoradores? Aleluia. Adore a Ele. Santo. E calavaçou. Santo. Fala com É o Ele. Senhor Deus poderoso. Digno tu Olha Ele és. entrando na tua casa. Digno tu és de todo Atrai Ele para tua presença, para tua causa. Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és. Aleluia. Fala para Deus que você ama Ele. Fala para Deus que você quer que a presença dele esteja na tua frente. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Fala para Deus, conta para Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. É neste clima que a gente vai subir. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Em comprometimento com a presença dele. Aleluia. Santo. Só tu és santo, Deus. Se rende. Seja engrandecido neste lugar, Sem levar a Senhor. presença dele. O Não sai daqui poderoso. sem fazer aliança. Digno tu és. Digno tu és de todo louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo, declare a Ele. É o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és. Amém. Só a igreja. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és.